Boa tarde a todos. Vamos fazer aqui mais um estudo do espiritualismo mundial racional e científico. O caminho da espiritualidade. A verdadeira vida é espiritual. Porque todos somos espíritos, inclusive a força criadora. A vida material é passageira e serve apenas para ajudar e promover a evolução do espírito a um certo grau. Daí por diante, ele não precisa mais de matéria para prosseguir na sua rota ascendente. Para que o desenvolvimento espiritual se processe normalmente, é indispensável que siga para uma linha condizente. Se traça uma norma de vida pautada nos princípios racionalistas e se delibere proceder corretamente, ou melhor, de acordo com aquele plano previamente elaborado nas regiões dos mundos de luz. Ainda pelo caminho da espiritualidade é, pois, obedecer às leis naturais estabelecidas para a evolução do espírito. É pôr em prática, em cada instante, aqueles atos que impõem pela sua natureza purificante, moralizadora e construtiva. Todo ser humano normal tem consciência do bem e do mal, do justo e do injusto, do que é certo e o que é errado. Há uma linha de separação entre os dois procedimentos que se poderia considerar da esquerda e da direita. E ninguém vem ao mundo operar o seu progresso espiritual que não saiba distinguir com os recursos próprios a diferença destoante entre um caminho e o outro. No reino animal inferior, esta consciência não está devidamente despertada, mas no reino animal superior ou hominal, ela está presente desde a primeira encarnação. A partir da inteligência universal, então se emancipa e assume a responsabilidade do governo próprio, ou seja, a faculdade do uso do livre-arbítrio, do qual não poderia fazer emprego acertado se não tivesse a consciência adequada e suficientemente despertada. Se assim não fosse, pode-se admitir uma falha ou lacuna no planejamento da administração astral superior, o que seria um absurdo. Em verdade, esta consciência está convenientemente alertada para não descambar para o caminho da esquerda, se o da direita for considerado o caminho da espiritualidade. Os que se degeneram, degradam, arruinam, agem conscientemente, ou partem de um estado inicial consciente para depois se tornarem inconscientes debaixo das influências deletérias de vícios, gozos materiais anestesiantes e fluidos perturbadores do astral inferior. Em decorrência de um melhor uso do livre-arbítrio, uns fazem a evolução espiritual muito mais rapidamente do que outros, por onde se vê que há caminho mais curto para atingir-se a meta, sendo esses que mais se aproximam do rumo ideal, que é o caminho da espiritualidade. Quando mais espiritualizados forem os primeiros norteadores da vida, tanto mais depressa serão alcançados os objetivos por todos aspirados, que se resume na felicidade permanente que só existe nos planos superiores. Procurando estabelecer um caminho, uma rota que conduza ao pleno estado da evolução, forçoso se torna que cada um se disponha a enquadrar sua conduta nos postulados espiritualistas. O espiritualismo mundial racional e científico, no seu código de princípios, coordenou as linhas mestras dessa conduta de matéria simples e acessível, para que seja adotada por todos aqueles que realmente desejam viver vida nova e candidatar-se a ingressar
em um outro plano mais elevado da evolução. Os que aceitam a ideia devem seguir quanto antes por o caminho da espiritualidade, esperando o autor que estas normas e sugestões possam ajudá-lo a vencer as dificuldades, porventura interposta. Entretanto, estes escritos não poderão fazer se a criatura não se investir do firme propósito de abandonar os rançosos preconceitos de crenças materialistas. As grandes descobertas científicas deram ao século XX o nome de século da luz. A força criadora mantém o universo constituído na base da sua ciência. As descobertas científicas que se fazem são os resultados da captação de vibrações no campo cósmico, feita por estudiosos que, com esforço, conquistaram essa faculdade receptora. A força criadora é espírito puro, não refinada acepção do vocabulário, e com ele está a vida espiritual absoluta. Pode-se concluir deste modo que a espiritualidade é a vida suprema. E os que enveredam pelo seu caminho não há de ser o que mais cedo alcançarão aquela plenitude, chamada vida eterna. Ninguém se deixará de encontrar, mais dia menos dia, mais século menos século, nesse caminho, porque a evolução é obrigatória, mesmo quando não seja espontânea, uma vez que evoluir é melhor progredir, enriquecer espiritualmente. Deve o indivíduo tomar o mais depressa possível o caminho da espiritualidade. Este mundo, com seus encantos naturais, poderia ser uma espécie de paraíso se a humanidade se tivesse espiritualizado. As forças armadas, que consomem tão grande parte dos recursos de uma nação, são mantidas por falta de espiritualidade, e todos aqueles valores humanos que se acham nas suas fileiras mobilizaram para atacar e defender em lides belicosas, preventivamente ou não, são subtraídos da vida civil, onde prestariam incalculável serviço no magistério, na administração, no desenvolvimento agrícola, industrial, científico e espiritual. O fato de conceber-se a guerra como uma solução humana para dirimir divergência representa um atestado vivo de mentalidade materialista e primária. Nenhum indivíduo possuído da convicção de que a marcha da vida deve ser processada pelo caminho da espiritualidade admite por um só instante o massacre, a luta fratricida e a devastação dos lares com práticas animalescas de atingir uma finalidade. A necessidade de manter forças armadas para exterminar o ser humano, destruir, arrasar, esfacelar a sociedade, levando o povo à miséria e à desgraça, só é concebível pelo reconhecimento do Estado sumamente